Bem-vindo ao Portal do Terror Diário. O espelho rachado refletia meu rosto em fragmentos distorcidos quando percebi que não estava sozinho na sala. Minha respiração se transformou em vapor gelado no ar e o som dos meus próprios passos ecoava de volta para mim como se alguém estivesse me seguindo. Mas quando me virei, encontrei apenas a escuridão vazia do corredor. Foi então que ouvi minha própria voz sussurrando meu nome do andar de cima, e eu estava sozinho naquela casa há 3 dias. 3 semanas antes, eu jamais imaginaria que estaria caminhando pela estrada de terra batida que levava à propriedade do meu tio-avô Henrik. O advogado havia sido claro. É uma casa antiga, Sr. Marcos, muito antiga. Seu tio-avô era peculiar. A propriedade está abandonada há quase uma década. O testamento era simples demais para ser verdade. Henrik Petersen, um homem que eu havia visto apenas 2 vezes na vida, durante reuniões familiares tensas, me deixara sua única propriedade. Não havia explicações, não havia condições. Apenas um endereço rabiscado em papel amarelado e uma chave enferrujada que pesava mais do que deveria em minhas mãos. Eu precisava daquele dinheiro. Meu divórcio havia drenado minhas economias e a editora onde trabalhava como revisor estava cortando funcionários. A casa, por mais deteriorada que estivesse, representava uma chance de recomeçar. Mas enquanto dirigia pela estrada sinuosa, cercado por árvores que pareciam fechar-se sobre mim como dedos retorcidos, comecei a questionar se algumas heranças não vinham com um preço alto demais para ser pago. A casa surgiu entre as árvores, como uma ferida aberta na paisagem. 3 andares de madeira escura e pedra, com janelas que me observavam como olhos vazios. A tinta descascava das paredes em longas tiras, como pele morta, e o telhado havia cedido em alguns pontos, permitindo que galhos invadissem o que um dia foi o lar de alguém. Parei o carro a uma distância segura e simplesmente olhei. Havia algo errado com aquela estrutura, algo que ia além do abandono óbvio. As proporções pareciam distorcidas, como se a casa tivesse sido construída por alguém que não compreendia completamente como os espaços deveriam se relacionar. O silêncio era absoluto. Nem pássaros nem insetos, nem o sussurro do vento nas folhas. Apenas um vazio pesado que pressionava contra meus tímpanos. Peguei minha mochila com suprimentos para alguns dias e caminhei até a porta principal. A chave girou com facilidade surpreendente, como se a fechadura tivesse sido lubrificada recentemente. O pensamento me incomodou mais do que deveria. A porta se abriu com um gemido prolongado, revelando um corredor que se estendia nas sombras. O cheiro me atingiu imediatamente. Mofo, madeira úmida e algo mais. Algo que me lembrava vagamente de flores murchas. Entrei e fechei a porta atrás de mim. O som ecoou pela casa como um tiro, e por um momento tive a impressão nítida de que havia acordado algo que preferia continuar dormindo. A primeira coisa que notei foi que a casa estava limpa demais. Não havia a camada de poeira que eu esperava encontrar em uma propriedade abandonada há uma década. O piso de madeira brilhava sob a luz filtrada, que entrava pelas janelas sujas, e não encontrei uma única teia de aranha nos cantos. Explorei o térreo com cautela crescente. A sala de estar mantinha móveis cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas aguardando um sinal para se movimentar. A cozinha estava impecável, com utensílios organizados como se alguém fosse preparar o jantar a qualquer momento. Mas o que mais me perturbou foi a mesa posta para 2 pessoas, com pratos limpos e guardanapos dobrados com precisão militar. No segundo andar, encontrei 5 quartos. 4 estavam vazios, mas o quinto tinha uma cama feita com lençóis frescos e uma pequena pilha de roupas dobradas sobre a cômoda. Roupas do meu tamanho. Peguei uma camisa e a desdobrei. Era exatamente o modelo que eu usava, da mesma marca, na cor que eu preferia. Minha respiração ficou mais pesada enquanto verificava as outras peças. Calças jeans, cuecas, meias, tudo perfeitamente adequado às minhas medidas e preferências. Alguém me esperava. Alguém sabia que eu viria. Do andar térreo, chegou o som inconfundível de uma porta se fechando. Mas eu havia trancado a entrada e não havia outras pessoas por quilômetros de distância. Pelo menos, era isso que eu acreditava até aquele momento. Desci as escadas com o coração martelando contra as costelas.
Cada degrau gemia sob meus pés, como se a própria casa estivesse em dor. A porta principal continuava trancada, exatamente como eu a havia deixado. Verifiquei todas as janelas do térreo, lacradas e intactas. Mas na mesa da cozinha, onde antes havia 2 lugares postos, agora restava apenas um. O segundo prato havia desaparecido, deixando uma marca circular limpa sobre a madeira envelhecida. Minha mente racional procurava explicações. Talvez eu tivesse me enganado sobre os pratos. Talvez o som que ouvi fosse apenas a madeira da casa se acomodando. Casas antigas fazem ruídos, não fazem? Então encontrei a nota. Estava dobrada sobre o balcão da cozinha, escrita em uma caligrafia que reconheci imediatamente. Era minha própria letra. As palavras me gelaram. Marcos, você chegou mais cedo do que esperávamos. Por favor, suba para o 3º andar quando estiver pronto para conhecer a verdade sobre Henrik. A porta dos fundos estará destrancada se você quiser fugir. Mas saiba que alguns segredos nos seguem. Não importa a distância. Minhas mãos tremiam enquanto segurava o papel. Eu não havia escrito aquilo. Tinha certeza absoluta. Mas a letra era inconfundivelmente minha. Até mesmo a forma peculiar como eu formava a letra G e o pequeno floreio no final das frases. O 3º andar. Eu ainda não havia explorado o 3º andar. E agora tinha certeza de que não queria subir lá sozinho. A escada para o 3º andar era mais estreita que as outras, como se tivesse sido construída como uma reflexão tardia. Cada passo ecoava de forma estranha, criando um segundo som que chegava uma fração de segundo depois, como se alguém estivesse subindo atrás de mim. O 3º andar consistia em um único cômodo amplo, com o teto inclinado seguindo a linha do telhado. Janelas pequenas deixavam entrar apenas fios de luz dourada do entardecer. Mas o que dominou minha atenção foi o espelho. Era enorme, ocupando quase toda a parede do fundo. A moldura ornamentada estava rachada em vários pontos, e a superfície refletora mostrava manchas escuras que pareciam se mover quando eu não estava olhando diretamente. Aproximei-me devagar. Meu reflexo apareceu distorcido pelas rachaduras, fragmentado em versões múltiplas de mim mesmo. Mas havia algo errado. Uma das versões não estava se movendo em sincronia com as outras. Parei. Todas as minhas imagens refletidas pararam também, exceto uma. A figura no canto superior direito do espelho continuou caminhando, aproximando-se da superfície como se fosse sair do vidro. Quando finalmente parou, estava olhando diretamente para mim, e seus lábios se moveram formando palavras que eu consegui ler claramente. Henrik nunca morreu, Marcos. Ele está esperando por você. Foi então que senti uma mão fria pousar no meu ombro. Quando me virei, encontrei apenas o vazio do cômodo. Mas quando olhei de volta para o espelho, havia 2 figuras refletidas. Eu e uma silhueta alta e magra que permanecia logo atrás de mim, com uma face que eu reconhecia das antigas fotografias de família. Henrik estava na sala comigo, e pelo seu sorriso no reflexo, ele havia estado me esperando há muito tempo. Você pode me ver no espelho, mas não consegue me ver aqui. A voz de Henrik veio de todos os lugares ao mesmo tempo, como se as próprias paredes estivessem falando. Interessante, não acha? Minha garganta estava seca demais para formar palavras. No reflexo, Henrik moveu-se ao redor da sala, observando-me com curiosidade científica. 10 anos, Marcos. 10 anos esperando que alguém da família viesse. Eu sabia que seria você. Sempre foi o mais curioso, o mais desesperado. Sua imagem no espelho parou na minha frente. Você quer saber como eu morri? Consegui balançar a cabeça, embora não soubesse se em confirmação ou negação. Eu não morri. Henrik riu, e o som fez os vidros das janelas vibrarem. Eu encontrei uma forma de existir entre os espaços, entre a vida e a morte, entre o real e o refletido. Esta casa é meu laboratório, Marcos, e você é meu mais novo experimento. O espelho começou a ondular como água, e percebi que Henrik estava se aproximando da superfície. Você vê, eu descobri que a consciência pode ser transferida, duplicada, fragmentada. Cada espelho nesta casa contém uma parte de mim. Cada reflexão é uma possibilidade, uma versão diferente do que eu poderia ter sido. Sua mão pressionou contra o vidro por dentro. E agora, preciso de um novo corpo para explorar essas possibilidades. Entendi com horror crescente.
As roupas no quarto, a mesa posta, a casa limpa, tudo havia sido preparado para minha chegada. Henrik não queria apenas me ver. Ele queria se tornar eu. Não se preocupe, sua voz sussurrou enquanto sua mão começava a emergir do espelho. Você continuará existindo aqui nos reflexos. É uma forma de imortalidade, Marcos. Você deveria me agradecer. Corri para a escada, mas quando olhei por cima do ombro, vi Henrik saindo completamente do espelho, sua forma se solidificando a cada passo. Desci as escadas em desespero, saltando 3 degraus por vez. Atrás de mim, ouvia os passos medidos de Henrik, como se ele soubesse que não havia pressa. A casa inteira parecia trabalhar contra mim. As tábuas do piso cediam sob meus pés, as portas se fechavam sozinhas e cada espelho que eu passava mostrava Henrik me seguindo de perto. Cheguei ao térreo e corri para a porta principal. A chave girou, mas a porta não se moveu. Empurrei com o ombro, chutei, mas era como se ela estivesse selada por dentro das próprias fibras da madeira. A porta dos fundos, lembrei da nota. Corri pela cozinha, tropecei na mesa e me atirei contra a porta traseira. Ela se abriu facilmente, quase me fazendo cair na varanda de madeira apodrecida. O ar da noite me atingiu como um tapa frio. Corri pelo quintal abandonado, saltando sobre galhos caídos e arbustos crescidos. Quando finalmente parei para respirar, me virei para olhar a casa. Todas as janelas estavam iluminadas agora, e em cada uma delas eu podia ver uma versão diferente de Henrik me observando. Ele estava em toda parte, multiplicado, infinito. Mas o que me gelou o sangue foi perceber que em uma das janelas do segundo andar, a figura não era Henrik, era eu. Uma versão de mim mesmo, parada na janela, olhando para baixo com uma expressão de pena infinita. E seus lábios moveram-se formando uma única palavra que eu consegui ler na escuridão. Corra. Porque se havia uma versão de mim já presa na casa, isso significava que Henrik havia feito isso antes. E que talvez eu já fosse tarde demais para escapar de um destino que já havia sido selado. O som de passos na varanda me fez correr novamente, mas desta vez sabia que não estava fugindo apenas de Henrik. Estava fugindo de mim mesmo. Corri pela floresta por horas ou talvez minutos. O tempo havia perdido significado. Galhos me arranhavam o rosto, raízes me faziam tropeçar, mas eu continuava correndo até que meus pulmões arderam e minhas pernas cederam. Quando finalmente parei, ofegante e perdido, percebi algo impossível. Eu estava de volta à clareira onde ficava a casa. Impossível. Eu havia corrido em linha reta, sempre me afastando da propriedade. Mas lá estava ela, me esperando com suas janelas acesas, como olhos amarelos na escuridão. Tentei novamente. Escolhi uma direção diferente. Marquei árvores pelo caminho para ter certeza de que não estava andando em círculos. Mas 1 hora depois, emergi na mesma clareira, olhando para a mesma casa. Na terceira tentativa, nem me preocupei em marcar o caminho. Sabia onde ia terminar. A casa me queria de volta. Sentei numa pedra na borda da clareira e observei a estrutura sinistra. As luzes nas janelas piscavam de forma rítmica, quase hipnótica, e lentamente comecei a perceber um padrão nas piscadas. Era código Morse. Henrik estava me enviando uma mensagem. Volte para casa. Ri. Não havia escolha, havia? Nunca houve. Desde o momento em que recebi a herança, desde que peguei a chave, desde que abri aquela porta pela primeira vez. Tudo havia sido orquestrado. Levantei-me e comecei a caminhar de volta para a casa. Cada passo parecia mais leve que o anterior, como se eu estivesse finalmente aceitando o meu destino, ou como se não fosse mais eu quem estava caminhando. Quando cheguei à porta da frente, ela estava aberta. Henrik me esperava no corredor, mas agora ele tinha substância real, sólida. Sorriu quando me viu. Bem-vindo de volta, Marcos. Ou devo dizer, bem-vindo em casa. E foi então que percebi. Eu não sabia mais qual de nós era qual. A confusão é normal, Henrik disse, sua voz soando estranhamente familiar. É parte do processo. Em breve, você não se lembrará de ter sido outra pessoa. Olhei para minhas mãos. Pareciam as mesmas, mas havia algo diferente na forma como se moviam. Como se pertencessem a outra pessoa e eu estivesse apenas emprestando-as. Quantos? Perguntei, minha própria voz soando distante. Quantos o quê?
Quantos Marcos existiram antes de mim? Henrik sorriu, um sorriso que reconheci do espelho. Você é o quinto, ou talvez o sexto. É difícil manter o controle quando se vive em tantos corpos diferentes. Ele se aproximou. Mas você é especial, Marcos. Você tem algo que os outros não tinham. O quê? Você quer ficar. E ele estava certo. Por mais que tentasse negar, uma parte de mim estava curiosa. Uma parte queria entender como Henrik havia conseguido burlar a morte, como ele existia em múltiplas formas. Uma parte queria experimentar essa imortalidade fragmentada. Venha, Henrik disse, estendendo a mão. Deixe-me mostrar-lhe os outros espelhos. Peguei sua mão, estava quente, real, viva. Subimos juntos para o terceiro andar. O espelho rachado ainda dominava a parede, mas agora eu podia ver outros reflexos movendo-se independentemente. Versões de Henrik, versões de mim, versões de pessoas que eu não reconhecia, todos existindo simultaneamente no vidro fragmentado. Escolha uma, Henrik disse. Qualquer uma. Você pode ser quem quiser ser. Olhei para os reflexos, para as infinitas possibilidades de existência, e lentamente estendi a mão em direção ao espelho. O vidro estava frio, depois morno, depois inexistente. Minha mão atravessou a superfície como se fosse água, e senti outras mãos me puxando para dentro. O espelho rachado refletia meu rosto em fragmentos distorcidos quando percebi que não estava sozinho na sala. Minha respiração se transformou em vapor gelado no ar, e o som dos meus próprios passos ecoava de volta para mim como se alguém estivesse me seguindo. Mas quando me virei, encontrei apenas a escuridão vazia do corredor. Foi então que ouvi minha própria voz sussurrando meu nome do andar de cima. E eu estava sozinho naquela casa há 3 dias. Ou pelo menos, era isso que a nova parte de mim acreditava. A parte que ainda se lembrava de ter um nome, um passado, uma vida fora destes espelhos. Sorri para meu reflexo fragmentado. Em breve, haveria outro Marcos dirigindo pela estrada de terra batida, segurando uma chave enferrujada e sonhando com recomeços. A herança sempre encontra seu caminho para casa. Agora que chegamos no final, se inscreve e comente. Vamos abrir o portal do seu próximo pesadelo diário. Porque o portal nunca fecha, apenas espera pela próxima história.